O que é o Evangelho? Qual que é a semente que nós semeamos? A semente do amor de Deus, né? Perfeito. Semente do amor de Deus. E o dia que o homem planta a semente do amor de Deus no coração dele, a Bíblia diz que ele se torna uma árvore frutífera, que ele produz fruto desse amor e ainda produz sementes, né? E é os multiplicadores, né? E é verdade. E nós não podemos jamais fundamentar a nossa fé por motivações humanas, né? Nós temos que fundamentar a nossa fé no amor de Deus mesmo. Perfeito. Porque, por exemplo, eu estou aqui, o senhor está me conhecendo hoje. Se o senhor fundamentar a fé do senhor no meu carisma, na maneira que eu estou me expressando, o senhor está vendo, nossa, esse homem é bom, que bondade. O próprio Cristo disse, bom é Deus, né? Por que Jesus falou isso? Não é ignorância, porque ele está dizendo o seguinte, não fundamenta a sua fé no homem, fundamenta a sua fé no grande amor de Deus, porque este é o grande amor que eu preciso conhecer, entende? O dia que eu conheci o amor de Deus, eu passei a entender que Deus me amou de tal maneira que Ele projetou para mim a salvação, Ele projetou para mim o perdão dos meus pecados. Então o propósito de Deus para mim como ser humano é um propósito de vida, é um propósito de bênção, né? E eu passei a entender que o reino oposto, que é o reino das trevas, que é uma oposição ao reino de Deus, ele não quer que nós conhecemos a Deus, né? Então quando o senhor começa a aproximar de Deus, quando o senhor começa a aproximar em conhecer a Deus, o que o inimigo da alma humana, o inimigo de Deus e inimigo do homem vai fazer? Ele vai querer impedir você crescer nesse conhecimento. E a Bíblia diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? O que é graça? Graça é favor, né? O senhor tem filho? Tenho 2 filhos. Quantos anos eles têm? Um tem 30 e o outro 22. Vou dar um exemplo, o que é a graça. A graça nada mais é do que o favor. Crescer na graça é o favor que se tem pela confiança. Você confia em Deus e Deus confia em você. Quando alguém fala assim, cresceu na minha graça, ou seja, cresceu na sua confiança. Quando Deus está me convidando para crescer na graça dele, Deus está me convidando para eu crescer na confiança dele. Ele quer confiar mais em mim. Agora, como Deus vai confiar em mim? Eu crescendo como filho e entendendo que Ele é exclusivo, o amor dele é soberano na minha vida, e nisso as minhas obras de louvor, de adoração, de devoção a Deus, de comunhão com Ele, vai mostrando o meu crescimento espiritual, e Ele vai confiando em mim as bênçãos dele, assim como o filho. Tem filho que ele vai ter mais favor do pai do que o outro. Por quê? Não é porque o senhor ama mais ele do que o outro. Não. É porque ele, de alguma forma, ele se aproxima mais do senhor. Perfeito. Ele chega mais perto. Ele está... Eu tenho essa diferença, assim, né? É uma diferença, mas se perguntar... E o amor do senhor não é diferente um do outro. Não, né? São iguais. Iguais, mas só que quem cresceu mais na graça do Senhor, no favor do Senhor, foi o mais velho, né? Por quê? Ele vem e às vezes nem pede, né? Sim. Às vezes o senhor até pergunta, ô filho, mas parece que o pai tá vendo que você tá meio perreado aí, tá precisando de alguma coisa, né? Porque ele tem o seu favor. Perfeito. Já confiado, porque você confiou mais, ele né? Digamos assim, crédito, né? Crédito. Então toda relação, ela vai aumentando esse crescimento de crédito, né? Vamos supor, o senhor começa a trabalhar com um banco. Com o passar dos anos, o banco daqui a pouco vai até te oferecer dinheiro, não é assim? Por quê? O senhor vai crescendo
Na confiança do banco, o crédito que o senhor vai ter lá. E diante de Deus também, nós crescemos, né? Então por isso que a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento de Deus. E aí a gente precisa conhecer mais de Deus, né? Então muitas vezes, igual o senhor falou, mas eu não estou indo mais, não estou frequentando mais a igreja, tudo. Mas às vezes, é por questões às vezes de interpretação, a gente fundamentar muito nas questões humanas. Vi lá aquele fulano lá, você vê, fala da palavra, mas tem até um ditado, meu pai falava muito isso, né? Ele falou, mas ser crente com o fulano eu prefiro nem ser, né? São às vezes análises que a gente faz, né? Mas que na verdade, é lógico que você, humanamente falando, você está vendo que tem aqueles que se aproximam mais de Deus, tem aqueles que não, tem aqueles que são às vezes movidos por circunstâncias, né? Ora, a circunstância para ele está favorável, então ele é o crente, é o maior crente, né? Depois o negócio apertou, você vai ver que, enfim, tudo isso a gente precisa eliminar e a gente buscar realmente em conhecer a Deus. E como que nós buscamos esse conhecimento? Sempre abrindo o nosso coração, a nossa alma, para receber a semente de Deus em nós, que é a palavra, né? Porque como é que cultiva uma roça? Plantando. E como é que cultiva a fé? Plantando a palavra. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que a palavra de Deus, ela é semeada, o semeador, ele saiu a semear. Então ele semeia. E tem sementes que caem na beira do caminho, é uma parábola também, a parábola do semeador. E tem outra semente que cai num terreno que às vezes não é um terreno muito bom, que é cheio de pedra. E tem um terreno que ele não é muito cultivado e o espinho cresce mais do que a semente. Enfim, esses terrenos, aí Jesus fala que é o coração do homem. Mas a semente é a palavra de Deus. E essa semente é ela que vai produzir a fé. E o que é fé? Nada mais é do que esperança. A fé nada mais é do que aquilo que você não vê, mas você espera. Você tem esperança. A pior coisa no ser humano é quando ele perde a esperança. E muitas vezes nós perdemos a esperança, por exemplo, na política, esperança em um negócio, numa perspectiva de negócio, o senhor está entendendo? Esse segmento já vai sofrer uma parada, né? Então, quer dizer, querendo ou não, todos que trabalham nesse segmento já ficam com aquela esperança negativa, né? Né? Então, agora, o que nós precisamos? Plantar esperança. E a esperança da fé, a esperança em Deus, a única semente que pode gerar essa esperança em nós é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então nós precisamos plantar, porque nisso nós vamos viver uma vida realmente de esperança. E eu quero crer que hoje aqui, Deus, Ele não nos trouxe aqui por acaso. Espécie alguma. Porque o Senhor falou uma coisa ali que me chamou muita atenção, Samuel. Você falou que a necessidade que tem aqui de ter uma igreja. Mas sabe por que você falou isso? É um clamor da sua alma mesmo. Entende? Assim como você está vendo muitos que também não estão cultivando a fé. Não está tendo oportunidade de cultivar a fé. A proposta do nosso projeto aqui é exatamente ajudar cada um a cultivar a fé no seu coração, né? Cultivar essa esperança, né? A Bíblia diz que um planta, né, pastor Alexandre, e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Hoje eu estou aqui plantando, mas quem sou eu para mudar a vida do Senhor? Mas de repente toda essa palavra, ela está sendo semeada no seu coração, mas aí você vai cultivar ela. Mas olha só, que coisa, Deus está me abrindo um caminho. Eu já vou começar a ver o nosso ambiente de trabalho ser abençoado, uma igreja, entendeu? O senhor pensou que estava longe da igreja, a igreja está vindo para perto, né? Então são coisas que a gente não entende e Deus vai trabalhando, tá? Nós vamos fazer essa oração, apresentar toda a sua família. Não conheço o Senhor, primeira vez que eu estou te vendo.